Sejam bem-vindos ao terceiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Eu sou o professor Fernando Prudêncio, do curso de Publicidade e Propaganda de Lins, Unisalesiano, e hoje eu tenho aqui a honra de conversar, de ouvir o conhecimento do Danilo Moraes, que é profissional de UX e UI, que traz um conteúdo muito rico para nós sobre esse mesmo assunto. Danilo, em nome do Salesiano, muito obrigado. Passo a palavra para você. Bom, e aí, pessoal, tudo bem? Vou apresentar aqui para vocês um pouquinho do conhecimento de UI UX, né, dentro do digital, dentro da parte de tecnologia. E, bom, vamos lá. Bom, vou falar um pouquinho sobre o UI UX, né, mas antes a gente precisa ver outra coisa, né, que originou o UX UI, que é a parte de CX, né, que começou com o Customer Experience, que era uma prática do mercado, né, uma prática antiga do mercado de simplesmente focar na venda, né? Então, todos os esforços, tudo era feito simplesmente aqui, esse era o foco do mercado, né? E a parte de CX, ela vem começando a entender que não é simplesmente eu vou fazer um serviço, um produto, um site, um aplicativo e vou jogar, né? Eu preciso entender para quem que eu vou fazer isso, que dor que eu vou resolver. E aí que a gente começa a entrar na parte de jornada do usuário. Então, hoje toda a caminhada da pessoa, dela sair da casa dela, dela ir, até ela chegar, até ela pegar um produto, até ela voltar ou recomprar, né? Isso é muito importante hoje, tá? Então, só um paralelo para a gente saber o que vem antes do UX UI. E aí, dentro disso, veio a necessidade de criar, né? E aí sim criou-se o UX UI, né? O User Experience e User Interface, né? Vou explicar um pouquinho aqui para vocês o que é cada um. O UX, ele, como já fala, é a experiência do usuário, né? Esse profissional, ele é um profissional, ele tem né, a responsabilidade de um exercício de empatia que ele tem que fazer, de se colocar no lugar de um usuário, entender o que ele precisa, para onde ele tem que ir, né? Ele pode simplesmente, bom, ele pega coisas que o usuário ainda nem pensou, né? Ele joga isso muito lá para frente. É o cara que vai pegar, vai fazer toda a parte de fluxograma, vai ver os pontos fortes e fracos, né? Se a gente está falando de tecnologia aqui, pode ser um app. Então, esse cara que vai decidir tudo para onde tem que ir e como vai funcionar. Basicamente, o UX ele faz isso. Aqui, a gente entra na parte de UI, né? Eu trouxe aqui só algumas coisas meio, né, jogadas aqui, um botão, toggle, né, um slider, mas o cara que é o designer de interface, ele não é simplesmente um designer, né? Ele não trabalha só com a parte visual, ele tem que entender o que o UX desenhou, né, o que o UX, documentação que o UX fez, ele tem que ter uma sensibilidade diante daquilo. Então, se a minha persona por exemplo, um aplicativo focado em pessoas idosas, eu posso simplesmente só fazer um botão, eu posso simplesmente só fazer um tutorial de como usar um aplicativo, né? Pô, se são pessoas idosas, então eu preciso fazer um botão maior, eu preciso fazer as letras maiores, né, as fontes, eu preciso deixar a minha interface com mais contraste, mais preto no branco, né, menos coisas espalhafatosas. Então, o UI tem que tomar todo esse cuidado. Eu trouxe aqui um exemplo que eu acho muito interessante de UX e UI, que é o iFood, né? Esse aqui é o novo widget do iFood para iOS, e é muito legal ver como isso é implementado, né? Ele é um app que ele vai te acompanhar desde o começo, né?
lembra que eu falei lá? Ele te conta desde o começo até no final, e depois é que você volta a comprar dentro do app. Aqui ele tem um widget que ele te dá o horário, te entrega previsto, e ele te dá todos os passos, desde a confirmação até a entrega, né? E por que que, né, o iFood fez isso? Porque ele entendeu que ele não era só, né, ele não podia ser só mais um app de delivery, né? Você tem que entregar alguma coisa a mais para as pessoas voltarem a usar o seu aplicativo. Tem que ser alguma coisa relevante. Então, na hora que ele implementa lá uma previsão de entrega, o usuário ele tem um sentimento de compromisso, né? Ele fala, pô, o cara falou para mim que vai entregar tal hora e tal hora, né? E quando o restaurante entrega, né, a sua comida, o seu pedido na hora, você gera outro sentimento, um sentimento de confiança. Então, aí o usuário vai começar a ficar muito mais confortável, né? E ele também já prevê futuras reações do usuário. Quando termina uma entrega, por exemplo, e ele dá um pop-up de, pô, o motorista foi legal, como que foi a entrega, né? Ou seja, ele já antecipa uma reação que ele acha que talvez o usuário já tenha, né? Vai ter, alguma coisa assim. Então, muitos dos casos, se você tiver um problema com a sua entrega, alguma coisa assim, muitas vezes você já consegue resolver dentro do app, né? Você não precisa entrar em contato direto com um restaurante ou alguma coisa assim. Eu vou passar aqui para vocês rapidinho só sobre as ferramentas que a galera mais usa hoje para prototipação, né, para montar os apps, né, para desenhar os sites, apps, e-commerce e tudo mais. Esses são os principais do mercado. O Figma, ele disparado, é o mais popular. Ele é uma ferramenta muito boa, ainda mais por ser uma ferramenta muito colaborativa, porque você pode reunir lá dentro vários designers dentro de um projeto só, vários desenvolvedores dentro do mesmo projeto, e sem contar que você não precisa ficar baixando, salvando arquivo, né? Fica tudo na nuvem, você só precisa ter internet. Então, ele é muito prático. A gente tem o Sketch, só que o Sketch ele tem um porém, né? Que o Sketch ele é para Mac. Então, acaba, querendo ou não, fugindo um pouco da realidade brasileira, né? E a gente tem o Adobe XD. O Adobe XD, ele é muito bom, né? Aí, para quem talvez já mexa com Photoshop, já mexa com Illustrator, já tenha visto ele lá no Creative Cloud, mas ele tem um porém. Ele parou de ser grátis. Então, com isso, a comunidade dele começou a cair muito e os desenvolvedores pararam de dar atenção. Então, ele não é um aplicativo muito atualizado hoje, né? E só um adendo aqui que o Sketch e o Adobe XD hoje são pagos. Então, para quem quiser utilizar os dois, vai ter que desembolsar uma grana. E se quiser começar, comece pelo Figma, ele tem o plano, que é o plano free, né, o plano grátis dele, que você consegue ir lá e mexer. E, bom, já que a gente está aqui no Salesiana, é legal falar também que o Figma, para professores e alunos, ele tem um plano Pro. Então, você pode ir lá, se inscrever, falar, né, da instituição que você veio, e você ganha o modo Pro. Então, você não precisa pagar nada, você usa tudo de graça com todas as funcionalidades Pro do aplicativo. Bom, finalizando um pouco aqui, eu queria deixar uma dica para quem quer entrar nessa área, para quem está interessado. E, assim, base e comprometimento é tudo. Então, se você quer entrar para a parte de, ainda mais de UI, de design de interface, tenha base, tá? Aprenda Photoshop, aprenda Illustrator, tá? Até porque você se familiariza muito mais com a interface de outros produtos, né? Outros editores. Depois do Photoshop, basicamente, a interface, os atalhos, a usabilidade dos outros são muito semelhantes, né? Bom, então, eu acho que é isso. Eu passei, eu poderia passar.
Se alguém tiver uma dúvida, quiser saber mais, quiser saber outras informações sobre o iOS, quiser perguntar alguma coisa, eu vou deixar aqui no meu Instagram, tá? E, bom, é isso. Maravilha, Danilo. Agradeço muito você ter passado um pouco essas dicas para nós. Eu tenho certeza que alguns alunos de publicidade e propaganda, não somente de publicidade e propaganda, têm interesse por esse assunto, mas alunos de outras áreas também. A habilidade ainda é necessária em todos os ramos, em todos os negócios. Eu queria aproveitar para fazer algumas perguntas para você, pode ser? Pode. Com relação à parte de UX, deixando um pouco de lado o UI, deixando um pouco de lado a área em que o profissional vai colocar a mão na massa para fazer vida ao que foi pensado, ou seja, vai criar ali paleta de cores, botões, né, o lugar do avatar, onde vai o texto, onde vai o clique, etc. Antes disso, vem o trabalho de UX. Eu queria que você falasse um pouco para a nossa audiência como funciona mais no dia a dia, a mão na massa desse trabalho, porque geralmente, pelo menos a percepção que eu tenho, é que esse assunto fica um pouco meio nebuloso, tipo, mas como é que eu vou chegar até um bom UX? Como é que eu vou pensar e criar, né, conceber isso no formato gráfico, num framework ou num mapa mental, sei lá, ao ponto de falar, olha, eu realmente pensei nesse caminho e tenho questões técnicas que levei em consideração para que esse caminho, de fato, fosse visto como um caminho mais fácil para o usuário. Tem técnicas hoje em dia, tem ferramentas, tem, digamos que, algumas regrinhas que já estão meio que padronizadas nesse universo. Conta um pouco para nós. Bom, na parte de UX, ele vai ter muita ferramenta na parte de framework. Então, são técnicas de framework que você vai encaixando, você vai colocando, se colocando, né, na parte que eu falei lá, que é um exercício de, né, de se colocar no lugar do usuário. Então, ele tem vários frameworks para vários tipos de produtos, assim, desde plataforma de e-commerce a, sei lá, site. Então, é muito amplo, assim, ele tem lá o desenho, o framework, ele vai encaixando. Pô, nessa parte aqui do meu aplicativo, nessa parte da minha rede social, o que talvez o cara pense, o que ele vai fazer, qual vai ser a próxima ação dele. Aí, com isso, ele vai colocando as emoções que o usuário vai sentindo, vai se colocando no lugar ali, e nisso ele consegue achar ali pontos fracos, pontos fortes e tudo mais. O próximo passo disso seria documentar isso na forma de um fluxo, né? Então, pô, achei todas as dores dentro do aplicativo ali, talvez os principais erros que eu precisava achar e corrigir. Aí sim, ele vai lá e fala, bom, então daqui para frente, pô, esse cara aqui, ele está nessa tela de home, o que eu vou mostrar para ele? Qual a informação para ele é relevante? Se ele clicar nesse botão, para onde que ele vai? Né? Aí sim começa o fluxograma, começa aquela raiz, aquela árvore inteira. Perfeito. Opa, vamos lá. Com relação à área, por exemplo, de e-commerce, né? Hoje em dia, a gente tem alguma coisa que, algo que já é meio que convencionado entre os profissionais de UX e UI em matéria de e-commerce, por exemplo, o usuário não pode passar de 3 telas, o botão de call to action, o botão do carrinho de compra, ele tem que estar em algum lugar para não perder visibilidade, ele tem que ter uma cor. Nessa parte do e-commerce, por exemplo, quem sabe porque na nossa região, eu acredito que as áreas onde o usuário vai mais entrar não são nem as áreas de desenvolvimento de app, né? Vão ser as áreas mais voltadas para sites, funcionais e e-commerce. O e-commerce, no caso, o que a gente já tem hoje, assim, de dica de ouro para essa galera que quer trabalhar com UX, UI de e-commerce? Mais na parte de UX, saber estabelecer prioridade, né? Então,
eu preciso entender ali como a regra vai funcionar daquele e-commerce e, pô, você tem que ter as regras de UI aí, elas funcionam muito mais, tá? Porque aí você tem realmente do que você vai dar prioridade. Então, putz, o que eu preciso mostrar de um produto? Pô, eu preciso mostrar ali título, avaliação, preço, o preço. Como que eu vou mostrar esse preço? O preço tem que ser grande, tem que ser pequeno, ele tem que ficar do lado direito, ele tem que ficar do lado esquerdo, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Hoje a gente já tem algumas regras para e-commerce, como isso funciona. Né? Geralmente, número, por exemplo, a gente deixa sempre do lado direito ou embaixo, um número maior. Título, sempre muito destacado, né? Sempre em bold. Quando o cara clica para comprar um produto, geralmente ele já tem que ter ali o botão dele salvar, né? Como um favorito. Ele tem que ter um botão ali do lado direito. Ele tem, às vezes, um botão de compartilhar o produto também é interessante. Né? Então, tudo isso é levado em conta. Danilo, muito bom. Bom, mais uma vez, em nome do Núcleo Salesiano, eu agradeço a sua participação. Galera que tiver alguma dúvida, pode mandar um inbox no Instagram do Danilo, ele está à disposição de todos. E a nossa audiência, eu agradeço a participação de vocês, né, a audiência de vocês, espero que vocês possam curtir também os demais conteúdos que estão disponíveis dentro do nosso evento, ok? Mais uma vez, muito obrigado, um abraço a todos. Valeu.